Você usa óculos de grau? Gostaria de se livrar desses acessórios? Hoje nós vamos falar sobre cirurgia refrativa, em especial sobre um novo tipo de cirurgia que vem sendo trabalhado principalmente para as pessoas que já passaram dos 40, dos 50 anos, que têm essa dependência dos óculos de grau potencializada. Estou recebendo aqui o Dr. Marcelo Faria, oftalmologista, especialista em cirurgia refrativa. Ele faz parte da equipe do Instituto de Oftalmologia Marco Rey. Tudo bom, doutor Marcelo? Um prazer lhe receber. E vamos falar sobre cirurgia refrativa. O que é a cirurgia refrativa? Eu acho que isso é um tema que está bastante em voga nos dias de hoje. Os pacientes querem mais qualidade de vida, querem mais liberdade para a prática de esporte, enfim, para o trabalho. E hoje em dia, além da cirurgia refrativa clássica, que é a cirurgia com laser feita na córnea, que seria essa primeira lente do olho, que classicamente trata pacientes mais jovens, hoje em dia a gente pode lançar mão da cirurgia do cristalino com finalidade refrativa. Então, o cristalino é uma lente interna no olho, do olho, né? É a segunda lente do olho, a primeira lente, a lente de fora é a córnea, a lente de dentro fica por trás da íris, é o nosso cristalino. E o nosso cristalino passa a perder a função quando nós avançamos nos 40, dos 40 em diante. E de forma mais perceptiva, na sexta década de vida, passando dos 50, geralmente os pacientes ficam muito dependentes, especialmente para perto. Então é um momento que muitas vezes a gente oferece a possibilidade de um tratamento refrativo que visaria uma independência maior do óculos ou até mesmo uma independência total, substituindo essa lente interna do olho. E assim a gente evitaria até mesmo a catarata, porque a catarata é a opacidade do cristalino. Então a gente vive um momento realmente de ouro aí dessa cirurgia, porque a gente tem uma previsibilidade muito grande com os resultados. O que a gente tem de arsenal de equipamentos para o planejamento dessa cirurgia é algo de muito avançado já. Os recursos que a gente tem, os equipamentos cirúrgicos, microscópio, equipamento para a realização da cirurgia, nos passa essa segurança. Então, resumindo, nos dias de hoje, existe uma recomendação forte que os pacientes abordem o cristalino em momentos mais favoráveis, onde o cristalino é mais molinho, mais fácil de ser removido. O olho em si do paciente é um olho mais saudável, mais jovem, e o paciente vai usufruir do benefício do tratamento por mais anos da vida. E todo mundo pode fazer essa cirurgia? Sim, durante a vida, o cristalino humano envelhece invariavelmente. Todo mundo que envelhece vai ter um cristalino que perdeu a função ou que já está opacificando. Então, como eu lhe falei, na sexta década de vida, para quem desejar, claro que tem que ser feita uma avaliação detalhada antes, cuidadosa, excluir alguma outra doença pré-existente e se houver, e diagnosticar e tratar, mas isso não impede que esse paciente substitua o cristalino, não. Até porque no futuro nós vamos ter que fazer esse tratamento de qualquer maneira, tá certo? Esse é o ponto. E com relação às lentes, o que é que mudou nessas lentes? Veja só, na década de 80 e de 90, o cálculo, né, para a gente alcançar o resultado, as fórmulas biométricas que a gente chama, eram mais precárias, o nível de previsibilidade era mais baixo, os resultados eram mais pobres, tecnicamente falando. Não só as lentes intraoculares avançaram, mas também o entendimento do olho como um todo, né? A avaliação da córnea, né, que é muito importante você combinar a lente intraocular com a sua córnea. Existem córneas que vão ter particularidades que impedem que você indique uma ou outra lente. Então, muitas vezes a gente vai optar por uma lente até mais acessível financeiramente, que não é extremamente cara, não é aquela lente que o amigo colocou, mas que no olho do paciente vai render melhor. Então, a cirurgia tem esse nível de personalização nos dias de hoje que no passado não tinha. E as lentes avançaram brutalmente também, os implantes, né, as órteses, né, que a gente implanta, essas lentes intraoculares. Doutor Marcelo, e com relação à quantidade de grau, aquelas pessoas que precisam de muito grau, elas podem fazer a cirurgia?
Tem pessoas que usam lente multifocal, né, principalmente para essa visão de perto. Também é indicado fazer essa cirurgia? Tem lente para isso? Os extremos, uma miopia extrema ou hipermetropia muito elevada, esses olhos normalmente têm algumas limitações, né? Como eu falei, cada caso tem sua particularidade ali. E a gente faz uma programação dentro do que o paciente pode ter como resultado. Ninguém vai prometer que ele vai ter um resultado fantástico, um paciente que tem um olho com 15 de miopia, por exemplo, 20 de miopia, enfim. Mas, como eu falei, a gente faz uma coisa muito programada para a realidade de cada um. E isso pode ser feito, sim, não importa o grau do paciente, o tratamento vai ser realizado. O paciente que tem uma refração muito elevada, muito alta, quando jovem, pode ser tratado na córnea, né? Muitas vezes pode ser tratado na córnea e existem implantes de lente também para pacientes jovens sem remover o cristalino. Existem lentes fásicas hoje em dia, que a gente trata graus extremos de miopia, por exemplo, implantando uma lente atrás da íris. Aí é uma coisa um pouco mais complexa, sem remover o cristalino. Isso adiante, quando o paciente fica mais velho, essa lente é removida e aí o cristalino é trocado. Enfim, a gente tem muitos recursos nos dias de hoje para a gente entregar o melhor resultado nesse tratamento refrativo, né? O resultado refrativo para ou diminuir muito a dependência do óculos ou até mesmo abolir.